Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Novo Testamento, livro de Tito, capítulo 2. O servo Paulo ajudando o servo Tito a ser um servo fiel ao Senhor. Vamos ver o que Deus fala por meio de Paulo a Tito. Tu, Tito, porém, fala o que convém à sã doutrina. Já vimos que doutrina são verdades. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é uma verdade. Jesus Cristo é o próprio Deus, é uma verdade. Jesus Cristo é o Espírito Santo, é uma verdade. Isso é uma doutrina, não é costumes. Paulo está encorajando a Tito. Prega a verdade, Tito. Não se envolva com fábulas. Os velhos, que sejam sóbrios. Saibam discernir o que vem de Deus, o que vem do diabo, o que vem de Deus, o que vem do homem. Sejam sóbrios. Sejam bêbados. Graves, prudentes, sãos na fé. A velhice tem as suas complicações, a idade avançada, mas ela também traz as suas maturidades. Já não segue mais as pessoas, nem costumes. Ela procura exercer seu domínio próprio. E que bom quando isso acontece em Deus. Sãos na fé. Fé sem fermento, sem doença, sem vírus, sem bactéria. No amor e na paciência. A pureza da fé. A expressão do amor e da paciência, a prudência, são virtudes daqueles que são maduros na fé, que é chamado aqui de velhos. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sãs na fé, amorosa, paciente, prudente, sóbria, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas. Qual é o problema das mulheres que Paulo fala aqui? Quem mais causa difamação e calúnia? De onde vem? Vem da mente fértil das mulheres. Essas têm mais propensão do que os homens. A mente trabalha não sei quantos RPM por segundo. Não sejam caluniadoras, não dadas a muito vinho. Ao contrário de se dar ao vinho, de fazer fofoca, de fazer calúnia, sejam mestras do bem. É muito gracioso quando a gente contempla irmãs que elas estão cheias de Deus e Deus se manifesta nela como bem. E ela é mestra, ela sabe ajudar as outras a ir para aquele caminho e ajudar os irmãos a irem pelo caminho do bem. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes. Então as mulheres novas são muito mais caluniadoras, muitas vezes, na sua mente, conversa demais, fofoca demais do que as velhas. Mas tem muita velha fofoqueira, não tem? Mas as maduras não são. E se tornam modelos para as mais novas. A amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Veja que Paulo falou que o marido tinha que amar a mulher. E a mulher se submeter ao marido. E aqui Paulo está falando. A mulher deve amar o marido. Então essa questão é mútua. Quando a gente está no espírito, a gente ama e a gente se submete mutuamente. Independente se nós somos o marido ou a mulher. Amar os filhos não é dar o que eles querem. Não, amar os filhos é falar não. Sim, não, sim, não. Não é só sim, 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 não. Quando precisa falar não, é não. Isso é amar os filhos. As mulheres precisam ser moderadas, castas, virgens, tá vendo?
Hoje está difícil, não está? Um casamento que acontece na virgindade, mas os tementes a Deus se guardam. Boas donas de casa. Boas donas de casa não é a casa impecável, limpinha, roupa lavada, passada. Isso aí é normal de uma mulher adequada, essas virtudes de limpeza, de organização. Boas donas de casa é aquela que sabe gerar harmonia no lar, entre ela e o marido, entre o marido e os filhos, entre os filhos e ela. Sujeitas a seu marido. Que dê atenção, assim como a igreja é sujeita a Cristo, a mulher é sujeita ao marido. Os feministas dizem que não, né? Não tem problema. Cada um escolhe o seu caminho. Você quer ter uma vida atribulada, sem paz no seu espírito? Se você é uma mulher feminista, continue vazia por dentro, oca. Porque Deus estabeleceu que ela precisa se sujeitar ao seu marido. Ela vai viver em paz quando ela dá atenção ao que o marido fala. Foi Deus que fez isso, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Mas a palavra aqui não é só para os velhos, para os maridos, para as mulheres, mas tem aqui para os jovens, para as moças, para os moços. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. O que é ser moderado? Para o jovem é difícil ser moderado. Mas ele precisa ser moderado pelo menos no dar atenção. Ouvir o que os mais velhos têm a dizer. Ouvir o que o pai e a mãe têm a dizer. Refletir. Mesmo que tome uma decisão errada, mas ouça primeiro, porque lá na frente você tem como fazer o retorno. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, Timóteo. Não, Timóteo não, Tito. Na doutrina, mostra incorrupção. Então hoje, as religiões usam as coisas da Bíblia para ensinarem costumes e preceitos humanos. E chamam isso do quê? De doutrina. Corrompem a sã doutrina, a verdade. Gravidade, sinceridade. Linguagem sã. A má companhia corrompe os bons costumes. Se você ficar perto de uma pessoa que mente, já você está mentindo. Que rouba, já você está furtando também. Que fala palavrão, já você está falando também. Que bebe, já você está bebendo. Que fuma, já você está fumando. Linguagem sã. Então, com certeza, aqueles que amam a Deus têm poucos amigos mais íntimos. Por quê? Porque ele não se envolve com a roda dos escarnecedores. O Senhor falou lá em Salmo, não se assente na roda dos escarnecedores. Não, tem poucos amigos. De que vale esses amigos? Amigo do quê? Do diabo, da onça, que vai levar você para o mal? E irrepreensível, para que o adversário, o diabo, Satanás, o maligno, se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, se nós vivermos na simplicidade, na pureza de Cristo, nós vamos envergonhar o diabo. Não é palavra só para velhos, anciãs, anciãos, marido, mulher, jovens, moças, moços. Aqui também tem para os servos, que são empregados. Exorta os servos a que se sujeitem a seu senhor e em tudo agradem, não contradizendo. Então, uma das virtudes de um servo, de um empregado, ele ser obediente. Claro que ele não vai fazer coisas erradas que de repente seu patrão quer que ele faça, não. Mas aquilo que é correto, ele não contradiz, ele obedece. Aquilo que ele acha que isso aí não faz diferença, eu vou fazer daquela maneira. Não defraudando o seu senhor, o seu patrão. Antes, mostrando toda boa lealdade. Se nós não somos fiéis no nosso casamento com os nossos cônjuges, você vai ser fiel a Deus? Não existe isso aí. Se você não pode cuidar
como um empregado, um servo de alguma coisa que alguém dá na sua mão para você cuidar e paga para você fazer aquilo lá, e você não é leal, não é verdadeiro, não é correto, você vai ser leal para com Deus? Para que em tudo sejam ornamento da doutrina, da verdade, de Deus nosso Salvador. Então, verdade é Deus, nosso Salvador. Só Ele pode mudar a natureza humana, só Ele pode nos guardar de cairmos, só Ele pode nos guardar na sua simplicidade. Aí nós vamos envergonhar o diabo. Senhor Jesus, tira do nosso coração, da nossa mente, toda soberba, todo orgulho. Mesmo sem compreendermos claramente a Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a sermos simples e puros para contigo. Te obedecermos, Senhor, em tudo. Ajuda-nos, Senhor, para que o Teu inimigo seja derrotado no nosso viver. Amém. Tu, Tito, tu, porém, tu, Xavier, tu, você, observa a palavra de Deus, para que a gente possa ter uma vida de paz e feliz aqui, nos poucos dias que nós temos aqui sobre a face da terra. Graças a Deus. Que Jeová Deus seja louvado e exaltado. Amém.